tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, dessa fonte, Senhor. Josué, capítulo 1, nós fizemos uma breve introdução do verso 1 e do verso 2, mas eu quero ler esse texto com você de novo, até no verso 9, amém? Amém. Meus irmãos, no sul a gente tem uma frase que a gente fala assim: encher linguiça. O que é encher linguiça? É encher o culto com um blá 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 vazio, até que completa 50 minutos, e daí o pastor faz a oração e amém. Depois você pergunta para o irmão da igreja: e a palavra estava boa? Estava boa. O que o pastor falou? Não sei, mas sei que a palavra era boa. Esse não é o nosso objetivo. Nosso propósito é de fato acertar algumas coisas e trabalhar a nossa vida. Nós não estamos aqui apenas porque nós não temos outra coisa para fazer. Aliás, teríamos coisas para fazer se nós não acertarmos o objetivo aqui. Então, na nossa caminhada de Josué, a nossa caminhada em direção à terra prometida, e o texto de Josué, no final, lá no capítulo 24, é o texto chave de todo Josué também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar junto? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a primeira coisa que precisa ser alcançado é a nossa alma, até no ponto que alcance-se também a alma da nossa casa. E o texto de Josué cumpriu esse propósito. Verso 1: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão. Lembra que isso aqui é uma palavra-chave? E nós vamos repetir todos juntos. Passa este Jordão. Tem que passar o Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Presta atenção, hoje nós vamos falar sobre meditação. E na meditação nós caminhamos sobre um terreno. Quem caminha, alcança. Lembra que Josué já estava na terra prometida com os 12 espias. Aliás, ele mais 11. Ele já caminhou sobre essa terra. Qual é a terra que nós caminhamos? Nós não caminhamos para fora, nós caminhamos para dentro. Porque Canaã não está fora de nós, está dentro de nós. Então Josué profeticamente caminhou fora, mas nós caminhamos para dentro. Então olha só, quem caminha, aonde você coloca a planta do vosso pé, do teu pé, é ocupado, mas aquela terra, aquele lugar para dentro de você que você não coloca a planta do teu pé, ainda está ocupado com outras coisas que não são tuas. Então esse texto, o verso 3 e o verso 4, fala de servir, de ser servo, e de cumprir aquilo que Deus mandou que fosse cumprido. Ocupar toda a terra que Deus já havia dado para Abraão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será vosso limite. Esse vosso limite aqui fala da amplitude. Fala aqui não de um lugar geográfico, mas de uma atmosfera espiritual, que no grego é aionos, um espaço espiritual. E esse espaço espiritual não é para fora, é para dentro, precisa ser ocupado. Verso 5: ninguém te poderá resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sabe aquela vida fraca, subjugada, sempre por baixo, sempre cauda? Essa vida pode ser tratada
e a coisa pode tomar uma outra amplitude. Então todo o texto de Deuteronômio 28, ele se cumpre, tanto de um lado como de outro, aqui em Josué. Então ninguém te poderá resistir. Aqui, Deus não está mandando que Moisés pegue uma espada. Nós não vamos vencer o inimigo. Quem que é o nosso inimigo? Nossa luta é contra... Não é contra carne e sangue, mas contra hostes e potestades. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Você não vai vencer Satanás na agressividade, com espada. Você não vai vencer a tua carnalidade com brutalidade. Não faz sentido isso. Como que nós vencemos o inimigo da nossa alma? Não é com espada. Nós já vamos ver isso aí. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Você não precisa ficar o tempo todo na defensiva, atacando as pessoas. Não precisa. Aonde há cura, não precisa ter ataque. Não precisa haver uma agressividade com palavras. Não precisa. E ainda assim, ninguém te poderá resistir. Verso 6. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que... Apareceu espada até agora? Apareceu estratégia de guerra? Curso de autoajuda? Não. Apareceu o quê? Lei. Viva a lei. Cumpra a lei. Obedeça a Bíblia. Pelo incrível que pareça, o Josué teve que ter muito mais coragem para cumprir a lei do que para pegarem espada para matar alguém. O texto de Josué trabalha muito sobre obediência. Eles obedeceram 13 voltas ao redor de Jericó. 13 para o azar do inimigo. Caiu. Obediência. Quando eles perderam a batalha para Ai, quando um cara chamado Acã, com a sua família, roubou lá os despojos de Jericó, eles perderam por causa da desobediência. O texto inteiro vai falar sobre isso. Quando eles queimam Acã, eles queimam o Acã da alma, eles fecham essa brecha no muro, eles vão e vencem, ganham a batalha de Ai por causa da obediência. Então cada passo de ação, ela é baseada numa atitude de obediência. Então primeiro você precisa aprender a obedecer, para depois agir. Meus irmãos, há muitas pessoas perdidas na vida, porque elas não obedecem a Deus. Não oram, não meditam, faz faculdade errado, casa errado, trabalha em emprego errado, mora em lugar errado, está em igreja errada. Mas quando você conversa com ela sobre ela falar com Deus, as coisas não. Ela sabe. Pensa numa pessoa inteligentona que sabe tudo, filosofia, conceito, assim, a vida toda arrebentada, quebrado. Mas pedir as coisas para Deus não, porque Deus não sabe nada, a pessoa que sabe. Toda desobediência é respaldada numa atitude de derrota. Vida cheia de derrota, fundamento de desobediência. Vida aonde há ganhos, aonde a pessoa vence, aonde há medalhas, respaldo de obediência. Se obedece, você ganha. Você desobedece, derrota para você. Aí o derrotado dá a culpa em todo mundo, né? Ele dá a culpa no pastor, na igreja, no pai, na mãe,
no governo, na economia, na crise. Fala para ele obedecer, não obedece. Então a obediência produz vitória, desobediência, derrota. É o que acontece no texto aqui de Josué. Então até aqui nós não vemos nenhuma espada. Nós vemos aqui o caminho da obediência, e não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade daquele que conhece. Verso 8: não cesses de falar desse livro da lei. Não cesses de falar do livro da lei. O que é o livro da lei? As Sagradas Escrituras, a Bíblia. Segundo, antes, medita nela dia e meditação, uma vida de meditação nas Escrituras. Aliás, esse tema aqui, no mundo gospel que nós vivemos hoje no nosso país, é algo cafona, quadrado. Verdade. Onde nós vemos pouca Bíblia. Eu uma vez fui numa igreja muito grande aqui da cidade, e eu estava querendo ser ministrado. E eu cheguei lá, o pastor nem a Bíblia pegou. Ele tinha um folheto que ele tinha impresso lá, tipo uma reza de missa, mais ou menos assim. E ele nem aquele folheto ele obedeceu. Ele já acabou com tudo lá e já começou de... Aquilo não era culto. Não há meditação na palavra. Assim, é muito raro a gente ver lugares onde de fato medita na palavra. Há sim lugares, há pastores, há líderes que realmente são de Deus, mas não é algo comum nas igrejas. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, se você não medita, a tua vida é toda quebrada. Você quebra princípio o tempo todo. Quebra aqui, quebra lá. Porque qual que é a condição, qual que é a nossa fortaleza para nós conseguirmos acertar e a gente conseguir obedecer? Meditar de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Então, essa palavra, o então, é a mesma coisa que o Jordão aqui. Então, é a história depois da vírgula. Quando nós falamos de vida após a vírgula, o que é? Vida em abundância. É vida após a vírgula. Verso 9: não te mandei eu? Se forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Confiar, perseverar e confiar. Você precisa aprender a confiar em Deus. Antes de nós voltarmos aqui para esse texto, eu quero brevemente voltar com você para algumas coisas que nós já falamos no culto passado. Eu vou dar para você um mapa. Esse primeiro mapa é ainda no capítulo 1, até eles atravessar o Jordão. Então vai falar de novo nascimento, libertação e cura, que nós vamos falar aqui também um pouquinho hoje, e preparação para passar o Jordão. Essa preparação é aprender a ter uma vida de meditação. Aqueles que não meditam não podem passar o Jordão. Nós falamos sobre deixar o Egito, que é uma vida sem Deus, entrar para o deserto, que é o período da santificação, do remodelamento da vida. Mas ninguém pode ficar para sempre na santificação, não pode se viver no deserto. É necessário passar para a Nova Canaã, mas tem que passar pelo fundo do Jordão, tem que descer. Então, no final, a passagem pelo Jordão. Amém? Meus irmãos, todas as coisas em Cristo começam a acontecer na nossa vida a partir do novo nascimento. Tem que nascer de novo. O novo nascimento é um ato, é um dia. Quando você conversa com uma pessoa e você pergunta quando você foi convertido, você pode me dizer quando foi que você se converteu? O culto,
estudo bíblico, uma madrugada na sua casa, se a pessoa é convertida, ela é nascida de novo, imediatamente ela puxa da memória dela e ela vai falar para você: estava acontecendo isso na minha vida, eu me voltei para Deus e aconteceu aquilo, e a partir daquele dia eu nasci de novo, eu tenho certeza. Às vezes você já estava assistindo talvez um podcast, aí nos podcasts gospel cristão há aquela pergunta: como é que foi a sua conversão? Né? O entrevistador pergunta para o entrevistado, e o entrevistado começa a dar voltas e dar voltas e dar voltas. Você aperta com as duas mãos num sinal de alerta e diz: não é convertido. Porque a maior marca da nossa vida é a conversão. A pessoa convertida nunca mais na vida dela vai esquecer daquele dia, daquele culto, daquele congresso, daquele estudo bíblico, daquela situação. Ela vai se entregar, nunca mais ela vai se esquecer daquilo. Em João capítulo 3, verso 3, nós vemos aqui um homem chamado Nicodemos, um fariseu, um teólogo, um pastor, que foi conversar com Jesus. Elogiou Jesus, mas Jesus devolveu a palavra para ele, dizendo: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. No verso 5, ainda continuando essa conversa, João 3, verso 5, respondeu Jesus: em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não estava falando de batismo aqui, quando ele fala sobre água. Pode ser usado esse texto para falar sobre o batismo, mas Jesus não se referia aqui ao batismo. Ele se refere a Jesus, ele se refere ao Espírito, e ele se refere ao Senhor Jesus. Tem que nascer de novo. Meus irmãos, um novo nascimento é como graça, bênção, bondade. Não tem como você pôr numa balança e explicar isso. Você tem que viver isso. É uma experiência única, é uma experiência que só quando você tem, você sabe o que é aquilo. E Cristo em nós, tudo começa a partir de um novo nascimento. Não tem começo fora disso. Eu lamento muito, às vezes, quando a gente conversa com as pessoas, há denominações que batizam as pessoas sem uma certificação de que se realmente elas são novas nascidas. Eles enganam as pessoas. Quando você pergunta para as pessoas: como foi tua conversão? A pessoa: eu fui batizado. Uma coisa não tem a ver com a outra nesse momento. Um novo nascimento deve levar ao batismo, sim. A pessoa precisa fazer uma confissão pública de fé. Algumas denominações vão para uma piscina, colocam na água. É profeticamente válido isso diante de Deus. Algumas outras denominações colocam água sobre a cabeça. Está válido. Mas tem que nascer de novo. Senão o batismo não vale nada. Em Atos capítulo 9, do verso 10 ao 19, nós vamos ver que Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus. Saulo de Tarso era um fariseu, um teólogo, era um pastor altamente formado na Bíblia. Esses homens conheciam parcelas bíblicas de cor, recitavam textos bíblicos. Esse homem era profundamente bíblico. Faltava uma coisa: nascer de novo. Ele teve um encontro com Jesus, ele se rendeu. Por 3 dias ele passou orando, jejuando, saíram escamas dos olhos dele, e ele se rendeu, e ele fez uma aliança com Deus. Em Atos capítulo 16, do verso 14 ao 15, nós vemos aqui uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que era uma mulher que estava descendo para a hora da oração. Uma pessoa que conhecia as Sagradas Escrituras. Uma mulher que temia Deus, mas faltava uma coisa na vida dela. O que faltava? Nascer de novo. Eles são encontrados pelos apóstolos, os apóstolos pregam o Evangelho, e essa mulher tem um novo nascimento em Cristo, e é a partir daquele momento batizada ela e toda a casa, porque se entende que todos se entregaram e fizeram uma aliança com Jesus. Um novo nascimento. Aí no capítulo 16 de Atos, do verso 27 ao 34, o carcereiro ali conserta a sua história com Jesus e é também batizado.
um novo nascimento no meio de um terremoto ali. Sabe, às vezes Deus precisa derramar um terremoto na vida de alguém para ver se a pessoa empacada toma uma decisão. Há pessoas que, como Lídia, a conversão foi gostosa, tranquila, ela se entregou sem ondas, sem tempestade. Mas o carcereiro teve que ser pego por um terremoto e ele se converteu ao Senhor Jesus. Em Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, um curtidor, um homem que não era judeu, mas era temente a Deus, um homem piedoso, um homem que dava esmolas, um homem que era correto diante da sociedade, mas faltava ali uma coisa. O que faltava? Nascer de novo. Tinha que se nascer de novo. Atos 10, verso 2 diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então, toda a sua família, o homem administrava a sua família, que todos eram piedosos, todos eles tinham um coração voltado, muito fácil, muito macio, era amanteigado, era só uma beliscada na palavra e nasceram de novo. Então todas essas coisas, elas cooperam para que o reino de Deus entre com facilidade na vida de alguém. Quando uma pessoa é bruta, dura, assim, cheia de resposta, é assim mais difícil da palavra entrar, é mais complicado. Aí às vezes precisa de um acidente, de uma dor, de uma doença, e muitas vezes essas pessoas, assim, elas precisam aceitar Jesus numa cama de hospital, assim, aos 47 do segundo tempo, elas entram no céu cheirando a fumaça, mas são salvas. Não é uma coisa boa. A melhor coisa é ter Jesus nessa vida e aprender a viver em abundância, para então entrar na eternidade. E é preciso nascer de novo. Então eu tive que pegar esse assunto hoje de novo, porque nós precisamos entender que todas as coisas começam com um novo nascimento. Eu posso ser nascido dentro da igreja. Eu estou falando de mim, do pastor Adair. Eu quase que nasci dentro da igreja. Não nasci exatamente dentro da igreja, mas por alguns dias eu já estava dormindo no banco da igreja. Meus pais no coral da igreja, sempre na igreja, sempre envolvido com a igreja. Mas eu tive que ter o meu dia de novo nascimento. E eu me lembro muito bem daquele dia. Isso nunca mais vai sair da minha mente. Quando eu vou estar com Jesus na eternidade, eu vou me lembrar daquele dia. Foi um dia que nem eu achei que ia ser daquele jeito. Mas eu não aguentei, eu tive que correr lá na frente quando o pastor fez o apelo e aconteceu. Graças a Deus. Foi meio de surpresa, melhor assim, para não ficar ansiado. Mas eu tive que ter o meu dia de novo nascimento. Meus irmãos, depois do novo nascimento, nós falamos de libertação e cura. Meus irmãos, você acha que alguém pode ter vida em abundância tendo um monte de pedra no coração? Trauma, ferida, problema, falta de perdão. Você acha que isso é vida em abundância? Não é vida em abundância. É uma vida, não é vida, é uma sobrevida. A pessoa sobrevive. Meus irmãos, depois do novo nascimento, vem o processo de ser liberto das coisas antigas, da santificação, ser curado das feridas. Mas a ferida só pode ser curada se você entrega ela. Pensa num negócio bom. Você coloca na cruz uma ferida e Jesus te abençoa com uma bênção. Pensa num negócio maravilhoso. Mas isso aí nem todo mundo enxerga da mesma forma. Tem gente que gosta de ficar com a praga mesmo. Tem gente que diz, não, vou ficar aqui no Egito, eu amo a praga, eu gosto de ficar com a minha divindade, eu quero ficar com a praga, eu não quero essa bênção na minha vida. Por quê? Porque eu vou ter que nascer de novo. Eu não quero a bênção, eu quero a praga mesmo. Eu sou feliz na praga. E continua reclamando, porque a vida é ruim. Então vem o processo da cura, da libertação. Pode passar mais um. Então eu peguei aqui uma figura para a gente entender essa questão, gente. A pessoa, ela arrasta âncoras. Ela arrasta âncoras. Meus irmãos, é falta de perdão. Tem pessoas que têm profundos traumas de falta de perdão. E quanto mais a pessoa se justifica,
Quando você conversa com alguém, a pessoa se justifica. Não, mas eu perdoo, eu ponho numa caixinha, eu durmo bem. Quanto mais a pessoa se justifica, maior é a fortaleza. É uma Jericó. Ela constrói uma Jericó enorme e diz: não, eu gosto da praga, deixa a praga aqui dentro. Não tem praga, eu não tenho praga, eu já botei a praga para fora, mas a praga está lá dentro. A falta de perdão. Às vezes não perdoa pai, não perdoa mãe, às vezes não perdoa irmão, às vezes a falta de perdão é uma coisa lá tão escondida lá dentro, que a pessoa acha que ela perdoa, mas não perdoou. Está lá. É necessário colocar para fora, às vezes é necessário chorar, às vezes é necessário realmente ficar em posição fetal para colocar a coisa para fora, senão ficar arrastando âncoras, traumas, né? A questão de feridas emocionais, a pessoa foi ferida, foi abusada, a orfandade, gente, pensa numa âncora de toneladas, é a orfandade, a bastardia, a pessoa que é gerada fora de aliança de casamento. Às vezes o pai e a mãe moravam na mesma casa, a pessoa foi criada pelo pai e pela mãe, mas sem aliança de casamento, é a bastardia. Então essa bastardia, ela traz uma âncora terrível sobre a pessoa, uma capa, um impedimento, agressões. Às vezes a pessoa sofreu agressões, ou ela viu agressões em casa. Agressões machucam a nossa alma, o nosso ser, e elas se tornam âncoras. Abuso de autoridade, abuso de poder, vários abusos se transformam em âncoras. E nós precisamos vencer as infantilidades da vida. Tem pessoas que são infantis sempre, aquela criancice para tudo. Nós precisamos derrubar fortalezas filosóficas e conceitos errados, desligar iniquidades, abandonar rebeldias. Pensa numa coisa que é uma âncora que segura a vida de uma pessoa, é rebeldia. A pessoa é rebelde contra tudo, contra todos, ela sempre levanta uma rebeldia, ela enxerga tudo ao avesso. Jesus diz que se os teus olhos forem bons, teu corpo será bom, se os teus olhos forem maus, todo teu corpo será mau. Os olhos dela são maus, alguém faz uma coisa boa para ela, ela já olha assim: eu acho que a pessoa quer me explorar. Então isso tudo é fruto de rebeldias. Ser liberto de mentalidades escravas e limitações. Precisa sair das limitações. Abandonar ídolos e divindades. Às vezes a divindade na vida de uma pessoa é um avô, uma avó, um nome de família. Essa semana nós estudamos sobre idolatria, aqui no nosso estudo de novos membros. E assim, é um estudo muito diferente do que você está acostumado a ver sobre idolatria. A gente vai bem a fundo na questão da idolatria, da permuta, porque a pessoa, aquilo que ela adora, a essência da coisa adorada passa para o adorador. Então a idolatria, as divindades, a idolatria é uma coisa muito profunda. Nós precisamos desconstruir padrões internos impostos por injustiças, fazer o caminho de volta e fechar ciclos de desonra. Enquanto que a pessoa não resolve a vida, ela arrasta âncoras. Você pode fixar bem teu olhar aqui nessa âncora. E eu quero dar 3 exemplos para você. Meus irmãos, quando algo não está certo dentro da nossa alma, o corpo também padece. O corpo também sofre. E o corpo também dá demonstrações daquela pressão interna. Uma pressão. A vida está sempre debaixo de uma pressão. Tudo está pressionado. Parece que tem 110 libras no coração ali. Está sempre uma pressão. Por quê? Porque tem algo incomodando lá. Quero dar 3 exemplos para você. Esse meu sapato aqui, ele me serve muito bem. Ele é comprado sob medida. Aí, o teu corpo, a tua alma, foi dada sob medida para você. Se eu colocar uma pedra aqui dentro, vai atrapalhar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Uma pedra atrapalha? Sim. Então você imagina a pressão que uma pedrinha causa no teu pé. Você caminha alguns metros e você já tem medo, tem vontade de morrer. Chega a dar dor de estômago. Uma pedrinha.
Mas aí você imagina que às vezes a vida da pessoa está assim, ó, cheia de pedra. Você acha que o pé caberia aqui dentro? Talvez a tua vida está assim, cheia de pedras, coisa mal resolvida. Por isso que às vezes a pessoa estoura. Assim ela não consegue colocar um parafuso. Quando o parafuso, terceira vez que o parafuso engasga, ela mete um soco, porque está cheia de pedra. Ela já está ali, prestes a estourar sempre. Ela vai dormir daquele jeito, ela acorda daquele jeito, ela está sempre daquele jeito. No dia que precisa ir assim um pouco mais, pof, estoura. Porque o motor, imagina que o motor vem assim, o limite dele é 8.000 giros. Mas o natural é trabalhar em 2.500, 3.000, mas você está sempre nos 8.000. No dia que tiver que levantar um pouco o giro, você estoura. É cheio de pedras. Tem gente que tem assim a alma com pedrinhas, mas também tem gente que tem alma com umas pedronas. Você acha que caberia o meu pé aqui dentro? Não cabe, né, Isaac? Mas a pessoa que tem umas pedronas na alma, ela força a barra com ela mesma. Quando você tem pedras no seu coração, não tem como você derramar fora. Às vezes não derrama fora, você vive daquele jeito. Você precisa abandonar, você precisa liberar essa pedra para isso sair. Perdoar aquela pessoa, liberar perdão. Meus irmãos, uma pessoa que não perdoa, quando você não perdoa, acontece uma permuta. Aquilo que a pessoa não perdoada tem de pior, começa a viver na sua vida. Você não perdoa uma pessoa e aquela pessoa é adúltera, capaz de você se tornar adúltero. Há uma permuta de personalidade. É necessário colocar para fora. E tem gente que às vezes está arrastando âncoras por muitos anos. Você precisa abandonar essas âncoras. Mas às vezes também as pessoas é assim. A vida parece um lindo presente, sabe? É uma vida muito bonita. A pessoa venceu na vida, começou a ganhar dinheiro. Assim, é um presente muito bonito. Quando você olha de fora, você diz assim, que vida mais linda. Mas por dentro é um tijolo, é duro. Meus irmãos, você já deve ter ouvido essa frase: quando um porco ocupa um palácio, ele não se torna areia. É o palácio que se transforma em chiqueiro. Enquanto que você não abandona âncoras, aonde você passa, você continua semeando feridas. E quem tem um inferno no coração não pode plantar céu, não pode semear céu. É necessário abandonar as âncoras, abrir mão de muita coisa. O que são essas âncoras? Pode passar mais um. Meus irmãos, às vezes a pessoa chega num ponto de estafar, de dar um surto na pessoa, ela surta. Às vezes você precisa entender que a igreja é uma pessoa. Essa igreja aqui é uma pessoa. Essa igreja aqui tem temperamento, tem personalidade, tem um nome, tem um sobrenome, tem uma história. E a nossa igreja aqui, nós temos uma alma, nós temos um cheiro, nós somos uma pessoa. Então essa igreja também pode estafar. Você que é casado, homem e mulher, depois que casa se torna um corpo só. Você é uma pessoa, o teu casamento é uma pessoa. O teu casamento tem temperamento, tem personalidade, tem um nome, tem sentimento. O teu casamento tem uma alma. E essa alma também precisa ser convertida. E às vezes a alma de um casamento também estafa. Porque a alma, o casamento, a alma do casamento tem pedras, tem tijolos, tem âncoras. E às vezes o casamento também estafa. Surta. Porque a pressão está lá em cima sempre. Sempre, às vezes uma palavra fora
Então vem aquela enxurrada de palavras, às vezes agressões, às vezes até um tapa, um beliscão, uma ameaça, porque está sempre ali nos 8.000 giros, sempre. E às vezes surta. Meus irmãos, uma pessoa que surta, ela caminha com pedras no sapato muito tempo, até que ela surta. E a boa notícia é que não é necessário, não precisa ser assim. Jesus morreu por você na cruz. E a tarefa de você se entregar para nascer de novo e depois tirar as pedras e começar a caminhar de uma forma leve, é possível. Então, muitas dores no corpo sem diagnóstico médico, porque aquela pressão interior, ela vai esticando, né? A alma não é material, mas ela é um espaço. O espírito não é material, mas é um espaço. Então aquele abuso sistemático, aquele trauma, aquela ferida, aquela falta de perdão, aquela agressividade, ela está ali na alma, pressionando a alma, e a alma está dentro do corpo. Então quando a alma está com pressão, o corpo adoece. Então às vezes a pessoa tem muitas dores, sempre tem dores. Tem pessoas que sempre tem dores. Vai no médico, faz um monte de exame, e no final o médico diz: você não tem nada, não sei, toma aí um remédio aí para você anestesiar um pouco. Aí anestesia. Aí o povo vai para a bebida alcoólica, toma. Meus irmãos, quem tem a alma boa não precisa tomar, não toma. Quem toma? Quem precisa anestesiar problema. Anestesia, para ter um pouco de paz, mas é uma paz que não é verdadeira, né? Ansiedades são pressões. Ter uma ansiedade saudável é bom. Você tem amanhã uma entrevista de emprego, você vai ficar um pouco ansioso porque é algo novo. Você vai amanhã conversar com o seu patrão sobre o aumento de salário, você vai ficar um pouco ansioso, né? Mas a ansiedade contínua, aquela ansiedade sempre assim, tem alguma pedra no coração incomodando esse coração. Tem que tirar aquela pedra, tem que tirar aquela âncora, né? Enfermidades contínuas, tem gente que está sempre doente, e uma perseguição de doença, dengue, chikungunya, tudo pega. Nós já vimos isso. Assim, é uma coisa até nem a pessoa consegue acreditar, mas de novo eu estou doente. É uma perseguição de doença. E isso existe, gente. Isso é espiritual. Então, às vezes, ali tem alguma coisa para se resolver. Dores de estômago, pâncreas, taquicardia, pressão alta. Às vezes, quando a pessoa libera perdão, às vezes ela pode se libertar de remédios. Tomava antidepressivo, não precisa mais, né? Mas eu não me responsabilizo por todos os casos. Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa organicamente precisa fazer uma reposição, mas eu estou falando aqui de casos com problema de alma, de espírito, psique. A pessoa está atolada de problemas, cheia de coisa mal resolvida, arrastando âncoras, sono incontrolável. Às vezes as pessoas têm sono incontrolável, ela está sempre cansada. Isso está certo, gente? É claro, às vezes a pessoa pode ter um desequilíbrio hormonal, mas é raras vezes. Mas quantas vezes as pessoas têm sono incontrolável? Parece um Mazarópia, onde encosta, dorme. Isso não está certo. Meus irmãos, não está certo isso, ter tanto sono. A questão, às vezes a pessoa tem insônia. É o outro lado do extremo, insônia. Ela não consegue dormir. Dá aquela cochilada assim, depois ela não consegue dormir. Tem pessoas que precisam tomar um gole de pinga para conseguir anestesiar. Outras precisam continuamente sempre tomar bebida alcoólica para estarem anestesiadas. E então os fármacos, a indústria farmacêutica fabrica inúmeros remédios para anestesiar a pessoa, para ela pegar no sono. Ela não dorme, ela passa anestesiada a noite toda. Ela não descansa. No outro dia é a mesma coisa que se não tivesse dormido. Então a temperatura está sempre no máximo. Uma hora dessas vai estourar. E estoura. Então a questão da insônia, às vezes uma canseira excessiva, esquecimentos exagerados, né? Nós vivemos hoje num período, eu estava vendo uma vez, que o certo era o dia ter 72 horas, para tantas coisas que a gente tem para fazer.
Mas então às vezes tem tanta coisa, às vezes é normal se esquecer uma e a outra. Mas às vezes a pessoa tem assim um esquecimento incontrolável, é uma coisa fora do normal. Você fala para ela uma coisa, você fala a outra, ela se esqueceu a primeira, parece a série do Chaves. Então isso às vezes tem uma âncora enorme dentro do coração, ali arrastando por anos, até que já a questão do cérebro já está sendo afetada e já não vai mais. Mas Jesus nos chama a uma mudança de ciclo. Quando mudou a liderança, muda o ciclo. Sai de debaixo de Faraó, agora debaixo de Josué, de Jesus, do Espírito Santo. Tem que mudar de ciclo. Você não pode mais arrastar âncoras. Você precisa abrir mão de tudo isso. Precisa abandonar tudo isso em nome de Jesus. E você precisa buscar ajuda e aceitar ajuda. Se nós não resolvermos essa questão, assim, os nossos cultos sobre Josué vai ficar uma coisa sem significado para você. Você vai vir aqui, você vai ter a informação, talvez você vai achar bem interessante algumas coisas, mas não vai servir para você, porque você precisa começar no primeiro degrau, nascer de novo, depois libertar, tirar isso da sua vida. Enquanto que você não tirar isso da sua vida, a sua vida é uma porcaria. Então o jovem que tem lá uma vida suja vai casar, vai sujar a vida de mais alguém. Isso não vai funcionar. Aí mais um pouco o motor vai ferver. Então mudança de ciclo e aprender a viver, ter na sua vida o sono do justo. O que é o sono do justo? É o sono do descanso, que você de fato descansa. É o sono do justo, que você deita, você fecha os olhos e com a consciência tranquila com Deus e com o próximo e com você, você dorme uma noite toda e você descansa. Você levanta de manhã e você foi abençoado porque Deus te deu uma noite de descanso, o sono do justo. Então nós temos aqui alguns sintomas que de repente você pode se encaixar nisso. Se você se encaixa em alguma outra coisa, é necessário buscar ajuda. Você não pode arrastar âncoras. Não é de Deus isso para você. Isso aí é do inimigo e é da tua carne. Amém? Amém. Pode passar para o próximo. Pode deixar aqui. Então eu trouxe de volta para nós aquela outra aula sobre Deuteronômio 28, essa figura aqui, na regeneração, que é o novo nascimento. Tem um aspecto de 10% na nossa vida aqui, nesse mundo. Resolve 10% das coisas, né? A libertação 10%, mais 80% é reeducação. Então não é uma vara mágica que você vai vir aqui no escritório do pastor e o pastor vai fazer uma oração poderosa e você vai resolver a sua vida. Não precisa mais nem vir no culto, está resolvido já. Não é assim, é reeducação. O texto aqui de Josué vai falar sobre o tempo todo sobre os três aspectos: nascer de novo, levar a cruz de Cristo, porque continuamente a pessoa continua pecando. Acã foi levado à cruz de Cristo, Ai foi levado à cruz de Cristo. Sempre de novo nós vamos ver, é levado à cruz de Cristo, é sempre de novo liberto. A pessoa precisa ser liberta, porque às vezes ela volta a praticar alguma coisa, você precisa ser liberta, mas reeducação. Você precisa ser reeducado. Então hoje, quando nós vamos falar sobre o tema aqui, sobre meditação, a meditação fala sobre uma reeducação. Antes você passava horas no celular, hoje você precisa desligar o celular, você precisa dormir, para você não acordar cansado no outro dia. E tem gente que gasta horas no celular, no outro dia está cansado no emprego, fica dando voltas, parece barata tonta, não sabe o que está fazendo, porque fica horas no celular. Então a reeducação, desliga o celular, fecha o celular, e você vai começar agora de investir o teu tempo em coisa útil, que tenha futuro. Você vai ler a Bíblia, você vai ler um livro, você vai investir a tua vida em algo útil, vai dormir antes, vai acordar antes, porque você agora vai dormir o sono do justo. É uma reeducação. Antes a pessoa assistia porcaria. Lá a televisão é só a televisão. Sabe aquela casa que você chega que é chato, que a pessoa nem desliga a televisão? É novela, é Corinthians, é Palmeiras, é Flamengo, é Fluminense.
Chega a dar dor de estômago aqui. Santo Deus. Mas é crente, tudo bem. Na reeducação você vai ter que desligar sua televisão. A maioria dos cristãos que realmente entendem profundamente, nem assistem mais televisão. Né? Vocês que são pais e têm filhos, começam a brincar com os filhos. Né? Olha tanto de criança que tem, que é carência. E essa carência, ela é uma desproteção sexual. Essa carência é uma desproteção emocional. Essa criança, ela vai achar alguém outro, vai achar um outro colo. A menina vai achar um homem. E assim por diante, é uma desproteção. Então os pais precisam tratar a carência em casa. E nessa reeducação, os pais aprendem agora a dar colo para os filhos, conversar com os filhos, sentar com os filhos e fazer a tarefa de casa, a tarefa da escola. Reeducação. Aprende a viver de uma forma saudável, uma vida saudável. Amém? Pode passar. Então até que nós chegamos a um estilo de vida de meditação na palavra. Você precisa aprender a meditar. Após a salvação e o rompimento com os paradigmas que nos escravizavam no Egito, uma vida sem Deus, debaixo da regência do pecado, ainda existem na Canaã da nossa alma fortalezas e prisões espirituais que precisam ser destruídas. Reis, ou seja, esses reis são áreas de egoísmo e orgulho que precisam ser destronadas. Os gigantes internos, que são as áreas de intimidação e medo, que precisam ser derrotados. Muralhas e fortalezas, ou seja, essas muralhas, fortalezas, reis, governos, são vícios, mecanismos e crenças encarcerantes. As barreiras emocionais e relacionais que precisam e devem ser derrubadas. São áreas de descontrole que precisam ser tomadas pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que não me controla me descontrola. Então essas áreas de descontrole, de egoísmos, de reis, de fortalezas, precisam ser tomadas dentro de nós. E nós precisamos chegar então a um novo estilo de vida. Meus irmãos, se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nossa vida não pode mais ser a mesma. Amém? Não pode mais ser a mesma. Nós precisamos ter uma mudança de forma de viver, de forma de pensar, as nossas atitudes. Tudo precisa ser repensado e remodelado. E Jesus nos chama a essa vida. Um estilo de vida de meditação na palavra. Então no verso 8, não cesse de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite. Um dos maiores segredos para uma vida espiritual abundante e vitoriosa é um relacionamento diário com o livro da lei. Devocional, irmãos, não se faz com outro livro, você faz com a Bíblia. No decorrer do meu ministério eu já tive muitas lutas, e são lutas espirituais. Às vezes conversando com uma pessoa, e aí você está lendo a Bíblia todos os dias? Não, pastor, nesse último mês eu estou lendo um livro do Subirá. Não é para você ler esse livro do Subirá substituindo a Bíblia. Leia depois. Não, pastor, eu estou fazendo meu devocional e eu estou lendo lá um comentário bíblico que eu baixei no meu celular. Não, é a Bíblia, irmãos. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Não é outro livro. Um outro livro você lê uma outra hora. O devocional é feito com a Sagrada Escritura, o verbo, o logos, a palavra, a verdade, a pessoa de Jesus. Devocional, vida com Deus, é Bíblia, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. A meditação nos ensina a linguagem do caráter, dos caminhos de Deus. Nós vamos lendo a palavra, colocando a palavra para dentro, e o caráter de Deus vai moldando e tomando o nosso caráter, até que o nosso caráter corrompido seja substituído pelo caráter de Cristo. A meditação na palavra.
Então, vida em abundância, em Cristo não existe vida em abundância sem palavra. Tem que ter leitura bíblica diária. A alma é boa, mas ela precisa ser semeada. Sua alma é boa, manda leite e mel, mas é necessário que você semeie. Se você não semear, como que vai produzir alguma coisa? Tem que ser semeada. A palavra de Deus é a semente, e a semente é boa, ela é produtiva, e Jesus diz que ela é tão produtiva que ela dá 30, 60 e a 100. Ela é muito produtiva, mas ela precisa ser semeada. Mateus capítulo 13, verso 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Todas as 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas terminam dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que ter contato com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aguçar a nossa audição espiritual. Eu não tenho nada contra uma Bíblia em áudio, tranquilo, mas não para você fazer seu devocional. Devocional é silêncio. Você pode colocar uma Bíblia em áudio no carro, quando você vai fazer uma viagem, andar na cidade, vem até a igreja. Você ouve lá quando você faz o seu trabalho. Você passa um pano na casa, você coloca lá o Cid Moreira, para você falar: o bom semeador. Mas não para fazer o seu devocional. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa obedecer ao que Jesus diz lá em Mateus: entra no teu quarto e fechada a porta, Deus já está lá e Ele vê a tua oração. Silêncio. Nós precisamos aprender a amar o silêncio. Antes deles tocarem a trombeta e gritarem para os muros de Jericó caírem, houve um período de silêncio. Nós precisamos ser amantes do silêncio, irmãos. Nós precisamos ter esse momento de silêncio, de acordar de manhã, lavar o rosto e ir para a palavra. Ah, pastor, mas a minha vida é muito corrida. Meu irmão, fica tranquilo, todos nós aqui temos uma vida corrida. Amém? Todos nós, até as crianças hoje em dia têm uma vida corrida. Graças a Deus. Mas nós precisamos meditar na palavra, acordar antes e dormir antes. Nós não podemos negociar a vida, aquilo que é o principal. A fé, ela é relacional. Como que às vezes as pessoas querem ter fé, elas não se relacionam com a palavra? A fé, ela é relacional. A fé em Maria, a pessoa precisa se relacionar com Maria, para que ela se relacione e tenha um relacionamento de fé com Maria. Toda a fé é relacional, mas a fé com o Cristo da cruz também é relacional. A fé com o Espírito é relacional. Eu preciso me relacionar todos os dias. A palavra de Deus é uma pessoa que precisa ganhar materialidade moral e espiritual na minha vida. A palavra de Deus precisa se materializar. De tanto eu buscar e me relacionar com a palavra de Deus, ela precisa ganhar materialidade moral e espiritual e habitar em nós abundantemente. Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E nós precisamos colocar a palavra dentro do nosso coração. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir e compreender. Ouvir e compreender a palavra. Nós vemos esse ensino em Mateus capítulo 13, na parábola dos 4 solos. Jesus ensina que nós precisamos ouvir e compreender. Existe diferença entre escutar e ouvir. Escutar é quando entra no ouvido e sai pelo outro. Mas ouvir é quando a palavra realmente nós prestamos atenção e ela entra no nosso coração. Ela desce para a nossa alma. É ouvir e buscar compreender. Às vezes as pessoas desistem da vida devocional porque elas acham que é muito difícil. Claro que é. Você precisa pensar. O cristianismo não é resolvido por fazer rituais. O cristianismo é entendimento, você tem que entender.
E às vezes algumas coisas, para você entender elas, você precisa realmente pensar muito para entender aquela questão. Isso é compreensão. Precisamos ouvir e compreender. O princípio mais importante na oração não é falar, mas é ouvir. Quando você ora para Deus, Deus ora para você. Nós precisamos aprender a ouvir. Você precisa aprender a ouvir. O princípio da boa comunicação começa com ouvir. Você imagina se você vai na casa de alguém e só a pessoa fala. A comunicação é um diálogo ou é um monólogo? E às vezes a pessoa quer se relacionar com Deus num monólogo, só ela fala. E ela fala. E dá labirintite em Deus, e a pessoa diz amém e vai embora. O relacionamento com Deus não é assim. O relacionamento com Deus, o princípio é ouvir. Nós precisamos acalmar o nosso coração para ouvir. Quando criamos uma sinergia, um encontro entre a audição e a compreensão, temos o ponto de partida natural e sobrenatural de um empreendimento destinado ao sucesso. Podemos definir revelação como resultado de ouvir e compreender de forma correta. Isso é ouvir e compreender. Próximo ponto. A meditação na palavra e a oração foram o segredo no sucesso ministerial de Daniel. Daniel da Babilônia, o capítulo 9, o verso 2 e 3 diz: e tal ano, Daniel, meditando nas escrituras, entendeu, assim, assado. O sucesso do ministério de Daniel foi escrituras. Quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes. Relacionamento, a fé é relacional. Próximo ponto, nós devemos ouvir e receber. Quando alguém vai para as escrituras, mas a pessoa não vai para receber, ela não vai ter resultados. Você precisa ir para essas escrituras de coração aberto. Assim como você vem no culto aqui, você vem no estudo bíblico, e você precisa vir de coração aberto para receber aquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus vai tratar com você. Fé e você, além de entender, concordar com a palavra de Deus, recebê-la, sem duvidar do caráter daquele que empenhou a sua palavra. Você não pode ler as Sagradas Escrituras como algo que é assim relativo, porque a Escritura não é relativa. Toda a palavra de Deus é inspirada e ela é absoluta. E nós cremos nisso por causa daquele que deu a palavra. O caráter de Deus é absoluto. Abraão recebeu a palavra para sacrificar Isaac. Ele recebeu aquela palavra. Pedro recebeu a palavra para andar sobre as águas em Mateus 14. E nós nem falamos que ele andou sobre as águas. Nós dizemos que ele andou sobre a palavra. E ele recebeu a palavra. Ele colocou para dentro. Os ninivitas, na pregação de Jonas, receberam a palavra de arrependimento. Eles receberam. Fizeram uma boa recepção. Colocaram um tapete vermelho. Levantaram as mãos. Baixaram as armas e disseram: estamos rendidos. Receberam a palavra. Você precisa receber a palavra. Meus irmãos, quando você vem aqui na igreja, você não pode vir aqui com desconfiança. Eu assisti uma reportagem sobre os caminhos do nosso estado do Mato Grosso do Sul e a polícia, e as abordagens que a polícia faz. E às vezes as pessoas são paradas e a pessoa começa a explicar. Aí o policial fala assim: olha, eu sou pago para não acreditar em você. Ele é policial. Mas quando você vem aqui na igreja, você não é um policial. Você não ganha pago para não acreditar. Você vem aqui para abrir o seu coração. Quando você lê as escrituras toda manhã, você precisa abrir o seu coração. A Bíblia não é um livro mágico que você vai lá, lê um versículo. Não é uma caixinha mágica que vai resolver o seu dia. Você precisa meditar, a fé relacional. Devemos ouvir e receber. Meus irmãos, o próximo ponto é: devemos ouvir e conservar a palavra.
Conservar, do tipo, colocar para dentro e perseverar naquilo que eu entendi. Nós precisamos conservar, e conservar fala de perseverar. Perseverança gera caráter, e caráter gera perseverança. Nós precisamos perseverar na palavra, e essa dinâmica espiritual nunca falha em abraçar as promessas de Deus. A frutificação se torna multiplicativa e contínua quando nós perseveramos. O texto em Tiago diz assim: homem dobre, não pense você alcançar algo de Deus, porque é para cá e é para lá como uma folha seca. Você precisa ser perseverante. Nós precisamos perseverar. E perseverar na leitura da palavra todos os dias, no relacionamento com Jesus todos os dias. Seja perseverante. A grande prova é o tempo. E existe uma guerra, uma batalha entre o imediatismo e a perseverança. E nós tendemos às vezes em ser imediatistas. Nós já queremos resultado rápido, mas Deus não está querendo nos fazer felizes. Deus está querendo fazer fortes. Nós precisamos aprender a perseverar. Agora, Deus não está nem muito aí se você é para ser feliz ou não. Deus quer que você seja perseverante. E na perseverança você vai ter satisfação. E na satisfação você vai ter uma alegria verdadeira. Não é uma alegria que é fogo de palha, é uma alegria duradoura. Mas se você não é perseverante, você vai ter alegrias, picos de alegria. Picos. Um domingo de alegria em um ano, mais ou menos. Você tem saudade daquele dia, porque você não é perseverante. Perseverança não produz satisfação. Então, a insatisfação gera uma tristeza contínua. Mas o texto nos diz que nós precisamos conservar e perseverar. E não há limites para o que a palavra de Deus pode fazer em nós e através de nós, quando nós perseveramos, deixando que ela nos prove e nos transforme. Por isso que nós usamos a palavra: você precisa se permitir, você precisa deixar. O meu pastor sempre dizia: o coração não tem trinco para o lado de fora, só para o lado de dentro. É você que precisa abrir o coração para a perseverança. A palavra de Deus é fértil, viva e criativa. Pode passar, pode deixar aqui. A perseverança na palavra, transformação de caráter e vida produtiva. Só que a vida produtiva, ela não acontece sem novo nascimento. Vida produtiva não acontece se você não abandonar as âncoras, as pedras, e se você não perseverar na meditação da palavra. O nosso relacionamento devocional com a palavra é a chave para a fé que vence o mundo e derruba as fortalezas da alma. Dia após dia você vai se relacionando com Jesus, e progressivamente Jesus vai tomando a tua alma. Teu casamento tem uma alma, você é uma pessoa, e dia após dia Jesus vai tomando a alma do teu casamento. Quando nós, como igreja, nós somos uma pessoa, vamos meditando na palavra, culto após culto, estudo após estudo, Deus vai tomando a nossa alma, para que a nossa alma se torne produtiva. Quais que são os princípios para a meditação? Primeiro, Bíblia. Você precisa ter Bíblia. Nada de nenhum livro devocional. Bíblia, né? Nós incentivamos a leitura de livros, né, do pastor Hernandes, Luciano Subirá e tantos outros que eu acredito que muitos estão lendo, que são livros que contêm a palavra de Deus. Isso aqui não contém, isso aqui é a palavra de Deus. Você precisa se relacionar com a palavra de Deus, com o verbo. Quem ainda não leu a Bíblia, não sabe ler a Bíblia, você precisa começar a leitura no Evangelho de João. Você começa lendo cada dia um capítulo. João tem 21 capítulos. Quando você termina o Evangelho de João, você começa em Mateus. Esses dias eu estava conversando com um homem que ele começou a ler João, e ele falou assim: por que, pastor, ler João? Eu falei: olha,
é mais fácil de entender, porque João escreveu para todos os povos. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João escreveu para todos, para toda a igreja. Agora ele já leu João, ele começou em Mateus, ele falou, agora eu entendi, porque Mateus é mais difícil de entender. Você precisa começar em João. Meus irmãos, aí a pessoa começa a ler a Bíblia, entusiasmada, ela começa onde? Em Apocalipse. Misericórdia, aí dali para frente ela vai começar a disseminar feridas, dizendo que quem lê a Bíblia fica louco, isso não é possível. Claro, você não entende nada. Aí a pessoa começa a ler Gênesis. No começo até que vai, mas depois a coisa começa a apertar. Gênesis, Êxodo, no começo vai. Aí quando começa em Números, todos os nomes e as leis, a pessoa diz, isso aqui não é para mim. Claro, porque precisa primeiro ser amoldada no Novo Testamento, em João. Aí você lê Mateus, Marcos, Lucas, aí João de novo. Aí já a pessoa já está mais amadurecida, ela começa a entender a história do Evangelho, começa a entender os caminhos da graça, começa a entender o princípio da salvação. Ela começa a ler Atos, que é a história da igreja, aí vai para Romanos. Então ela começa a entender um pouco mais. Mas quem vai assistir essa pregação e nunca leu a Bíblia, precisa começar no Evangelho de João. Cada dia leia um capítulo. Você precisa ter vida meditacional, vida de meditação com Deus, e a leitura é expositiva e sequencial. Meus irmãos, nós aqui não nos comprometemos com a leitura pula-pula. Tem pastores que ensinam isso, pula-pula. A pessoa, ela lê muitas vezes vários textos, mas ela nunca leu a Bíblia toda. Ela vai escolhendo livros. Não, acho que agora eu vou ler Jonas. Aí ela lê Jonas. Aí acho que agora eu vou ler Atos. A cabeça dela fica confusa. Você pergunta para ela quem viveu antes, Abel ou Moisés, ela não sabe. Porque ela não tem uma cronologia na mente dela. Ela não sabe. Você pergunta para ela quem viveu antes, Jesus ou Noé. Ela fica pensando para te responder, porque ela não tem uma cronologia. Por isso que a gente precisa aprender que a Bíblia, ela é livro inspirado, ela é perfeita, ela tem, Deus planejou a Bíblia. Nós não podemos subestimar aquilo que Deus deixou para nós. Leia a Bíblia em ordem. Leia o Novo Testamento, todo ele é Apocalipse. Aí você começa em Gênesis, lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Juízes, Ruth, e vai lendo. E depois que você termina lá em Apocalipse, começa em Gênesis de novo. E assim até quando? Ser fiel até a morte. E mais um tempo você começa a ler 2 capítulos, você lê 3. Mas o importante é você conseguir digerir a palavra e entender ela. E leitura expositiva sequencial e leitura logo pela manhã. Por quê? O princípio das primícias. Meus irmãos, quando você lê, Abraão buscava a Deus logo de manhã. Ele levantava de madrugada. Moisés buscava logo pela manhã. Primícias, a primeira hora, o primeiro pensamento do seu cérebro. Você vai buscar a primeira coisa do dia, Deus. Você vai consagrar o seu dia na presença de Deus logo de manhã. Ah, mas eu gosto também de ler de noite. Também, vai lá. Só que você não pode negociar o princípio da primícia. Pensa numa coisa que Deus dá valor, é a primícia. Esse negócio aí, Deus gosta muito disso. Então nós somos filhos que gostamos do Pai. Nós vamos honrar o Pai naquilo que Ele gosta. A primícia, logo cedo, você lê a sua palavra, a Bíblia, você ora, primícia. E a oração de exaltação, oração de agradecimento verdadeiro, entrega profunda e uma dependência sincera. Aprenda a depender de Deus. Olha comigo no verso 9. Não te mandei eu ser forte e... Você precisa ser forte para você ler a Bíblia todos os dias. Você precisa ser corajoso. Não é para você ser forte e corajoso para matar o seu patrão. Não é para você ser forte e corajoso para você matar o seu funcionário. Não é para você ser forte e corajoso para você matar aquele que está devendo você.
É para você ser forte e corajoso, para você ler a Bíblia todos os dias. Isso aqui não é brincadeira, gente. Isso aqui é altamente espiritual. Se você não for forte e corajoso, você não consegue ser contínuo. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém. Meus irmãos, glória a Deus. No ministério, quando eu conheci um pastor, esse pastor me ensinou a ler a Bíblia todos os dias. No seminário eu não aprendi a ler a Bíblia todos os dias e nem continuamente, né? Não tinha essa ideia de continuidade, era pula-pula. Então se chega num ponto que alguém pergunta: pastor, quantas vezes você já leu a Bíblia? Sabe, é constrangedor você falar, não sei. Você é pastor? É complicado. Mas eu falava assim, eu acho que umas 3, mais ou menos assim, pula-pula por cima. Não. Comecei uma vez no começo do ano de ler a Bíblia. Há muitos anos atrás, há 10 anos passados, e todos os anos eu leio a Bíblia, às vezes mais de uma vez por ano. Mais de uma vez por ano. Às vezes dá para ler o ano todo a Bíblia, depois ainda lê Atos, Romanos e mais um pouco, aí fecha o ano, aí começa tudo do zero. Nós precisamos ser perseverantes. Deixa Jesus ocupar o teu coração. Não invente moda. É pão e só pão e água. É o bastante? Tem tudo o que você precisa para você ser satisfeito em Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra nessa noite. Seu Deus, dá-nos, Seu Deus, essa essência para a gente conseguir ser forte e corajoso para viver aquilo que o Senhor mandou Josué viver. Seu Deus, o mundo ao nosso redor ruge ventos de todo que tipo de livro e de espécie de devocional, mas nós somos teus filhos. Nós fomos permanecer naquilo que o Senhor nos ensinou, a tua palavra todos os dias. Pão e água. Nós somos daqueles que te buscam em espírito e em verdade, que nós não recorremos a outro livro a não ser a tua palavra. Seu Deus, dá-nos, Seu Deus, a tua graça. Nós queremos humildemente pedir a tua graça, a tua companhia, Seu Deus, para a gente poder ser forte e corajoso e levantar todos os dias de manhã, até mesmo nesses dias frios que dá vontade de ficar na cama, mas levantar cedo, forte e corajoso, para ler a tua palavra, para buscar a tua presença, para consagrar o nosso dia diante do Senhor. Senhor Deus, eu clamo, Seu Deus, humildemente, para que o Senhor nos capacite, nós como igreja, a não buscarmos, Seu Deus, outras estratégias de crescimento, a não ser uma só: aquilo que o Senhor mandou, ensinar a palavra e meditar na tua palavra, enquanto que o Senhor vai tomando a nossa alma, derrubando fortalezas e tomando-nos dia após dia, progressivamente, até que todo o território seja tomado. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.